desde o início e não tem fim. Não tem fim. Na terra teve um fim, sim. Aqui na terra teve um chamado do primeiro ano até os 33 anos. Mas depois que ressuscitou para uma eternidade. Porque Ele é, desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo Ele é. E Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. E a pastora Simone estava falando a respeito de identificação e de substituição. Eu falei assim, você está falando, então vem aqui então falar para a igreja a respeito de identificação e de substituição. Vem aqui, meu amor. Pai, Senhor, irmãos. Eu estava conversando com o pastor Daniel, que muitas vezes, duas coisas, né? São dois opostos. Ou a pessoa, ela começa a ficar na palavra, e ela começa a usar a palavra meio que como amuleto, ou ela vai muito para o lado das emoções, do mover do espírito, e não se firma no entendimento da palavra. Nós temos que buscar do Senhor o equilíbrio. Nenhuma das duas coisas pode ficar muito exacerbado. A palavra, ela nos liberta, ela nos transforma através do que entra pelo entendimento, desce para o coração através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que transforma, é o poder de Deus, que é o Espírito Santo, que nos faz entender a palavra, como a pastora Márcia estava dizendo. Sabe aquela coisa que é aquele clique, é um clique espiritual, tipo assim, caiu a ficha? Olhei para esse versículo, nossa, eu não tinha entendido isso agora. Enoque viveu 365 anos e ele andou com Deus, ele foi tomado para si. Nossa, então 365 anos, mais ou menos tem 365, 366 dias. E nós temos que andar todos os dias da nossa vida com Deus para estar com Deus. Aí houve um clique espiritual. Eu não sei qual é a medida de cada um. Eu não sei qual é o propósito para o qual Deus te criou. Eu só sei que nós não estamos aqui respirando por respirar. Eu só sei que muitos de nós, às vezes, têm oportunidades sendo perdidas. Porque nós temos que tomar cuidado com as religiosidades, né, irmãos? A religiosidade não é, quando eu digo, não é não vir congregar. Pelo contrário, é o porquê congrega, é como congrega, né? O estar, o que é o congregar? O que é vir ao culto ou cultuar ao Senhor? É bem diferente. Será que eu estou aqui ligado online com Deus, né, em sintonia com Deus, ou não? Será que o Senhor está se movendo em mim, está construindo em mim algo novo nessa manhã? Será que a hora que eu descer essas escadas, alguma coisa nova? Vocês sabem que a água, ela não passa no mesmo lugar duas vezes de um riacho, né? Ela não passa. Você não se banha no mar ou na água, na mesma água sempre. Ela sempre muda. Ela sempre é nova, ela sempre é fresca. E assim é a vida de consagração, né? A palavra, ela está aqui. Por isso que muitas vezes fala, é a mesma coisa de sempre. Essa pessoa, ela não está sendo movida pelo Espírito, não tem algo novo dentro dela. Quando ela não enxerga o novo na palavra. Porque a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. E é muito lindo, mas sabe o que é interessante? É de dentro para fora. É que nós achamos que ouvindo aqui, como se fosse algo mágico. Eu ouço e do nada já aconteceu. Não. Temos que dobrar o nosso coração para deixar o Espírito se mover em nós. Porque senão nós não vamos resistir às influências malignas. Nós não vamos resistir à obra da carne. E obra da carne não é só beber, fumar, não. Se prostituir, não é só isso. Obra da carne é mentir. Obra da carne é você amar. Obra da carne é você ser... fruto do Espírito é você servir. Fruto do Espírito é você amar. Fruto do Espírito é você servir. Porque às vezes a gente não consegue exercer o bem. Nós não conseguimos pensar o bem. É muito sério. Irmãos, tudo começa aqui na mente, nos pensamentos, tudo. Por isso que a Bíblia diz em Romanos que o nosso coração, nossa mente, ela tem que estar cativa a Cristo, presa em Cristo. É eu em Cristo e Cristo em mim. E é por isso que eu estava comentando com o pastor Daniel sobre essa questão aqui.
do processo para fazer efeito a ceia, isso aqui é simbólico. Eu posso pegar essa uva e comer, o pão eu posso comer. Mas o que significa isso? O que aconteceu no mundo espiritual? O que aconteceu? Que fato é esse? Porque Jesus, irmãos, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Já ouviu falar? O que as pessoas precisam conhecer é Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas precisam conhecer a cruz. E precisam entender o poder que há nisso. A autoridade no mundo espiritual que há nisso. Qual é o poder do nome de Jesus? Senão a pessoa, qualquer coisinha, a pessoa fala: ai Jesus, ai meu Deus. Mas o que é isso nos lábios daquele que crê? É diferente do que aquele que fala: ai Jesus me livra. Do que aquele que fala: no nome de Jesus, Satanás, sai da minha vida. No nome de Jesus, Satanás, sai da mente do meu filho. No nome de Jesus, Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque eu vou dar uma ordem a mim, no poder, na autoridade do nome de Jesus, e eu vou ser disciplinada, porque eu não estou habituada a ler, mas eu vou me colocar e eu vou ler, e aos poucos o Espírito vai fluindo através da obediência, e o novo vai se fazendo, coisas novas vão acontecendo. Então isso aqui, ele precisa ser entendido o que é a ceia. Não é, na verdade, não é a ceia só do Senhor, né? Porque o que acontece é que para você sentir, segura essas crianças pelo amor do Senhor Jesus Cristo, filhas de Deus. O que acontece? Para nós, para que haja poder, para que haja um novo, para que haja celebração, porque as pessoas falam: ai Jesus, a ceia chora. Não, é celebração, é vida. Jesus não está mais morto, surrado, coitadinho ali nu. Não, Jesus, ele está à direita de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é a autoridade. Nós, muitas vezes, o homem que é feito à imagem de Deus, não reconhece a autoridade de Deus, mas os demônios conhecem a autoridade de Deus. O mundo espiritual conhece e sabe aquele que usa a autoridade no nome de Jesus consciente, entendendo o que é, se colocando. Satanás, ele quer escravizar a mim e a você. Às vezes você pensa que você é livre, tipo assim: eu faço o que eu quero, eu bebo, eu fumo, eu faço o que eu quero. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos escravos daquilo que nos domina. Nós somos escravos. Se você diz eu não consigo, é porque você é escravo. Você precisa de libertação. A gente precisa buscar de Deus e nos santificar em Cristo Jesus. Mudar os hábitos, mudar a disciplina, pensar no que está pensando. Quais são as palavras que essa semana saiu da sua boca? Pensa no que você tem pensado. Eu falo sempre isso lá no consultório. Pensa no que você tem pensado. Você é aquilo que você pensa. Né? Muitas vezes a gente fala isso, muitas vezes nós somos, a maioria das coisas, aquilo, pessimismo, aquela coisa negativa, aquela coisa de que eu não vou conseguir. E a gente castela toda uma situação e a gente fica preso, amarrado, enlaçado. Já parou para pensar? Quer, mas não consiga, é uma luta espiritual. Por isso que temos que congregar, declarar as nossas fraquezas, porque em Cristo nós somos fortes. Mas nós temos que reconhecer a fraqueza. A Bíblia diz o quê? Que o poder de Deus, em 2 Coríntios 12, 9, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. O que é isso? Eu preciso primeiro saber que eu sou dependente, que eu preciso. A pior coisa do ser humano, irmãos, é não estar dependente de Deus. E sabe quando a gente vê isso? Quando não é submisso à autoridade, quando não é submisso à palavra, quando não é reverente às coisas de Deus. Isso está mostrando o quê? Que nós não somos dependentes, nós somos mimados, independentes, achamos que podemos todas as coisas. Quando o negócio estreita, aí a gente fala: Jesus, tem misericórdia. Mas a gente não faz esforço. A gente fala assim: ah, eu coloco sim, eu faço. Não. Ah, Deus é minha prioridade. Não, só vai ser de acordo com as nossas ações. O ser humano, ele se engana. Você quer ver as prioridades do ser humano? Nossas prioridades? Olha para aquilo que a gente faz. É aquilo que a gente coloca como prioridade. É natural. O que é prioridade? É aquilo que eu coloco. O que você colocou priori na frente? O que é? Então essa é a sua prioridade.
É a prioridade dormir, é a prioridade descansar, é a prioridade ir para não sei aonde, é a prioridade muitas outras coisas. Cada um tem as suas prioridades na vida. Então é muito sério. E para isso ser válido, é necessário ter 2 processos que acontecem na vida dessa pessoa, na vida desse sujeito, desse indivíduo. Ele precisa ter o processo da identificação e o processo da substituição. Olha que interessante. Eu vou ler uma coisa aqui para os irmãos ver. A identificação, ela significa a nossa união completa com Cristo em seu sacrifício substitutivo e que Deus fez em Cristo por nós desde que ele foi à cruz. O que é isso? Essa identificação é uma união dupla. O que é uma união dupla? Identificação. Primeiro, para Jesus ser o nosso substituto, se colocar no lugar de pecador, ele precisou se identificar conosco, com as nossas falhas, com as nossas mazelas e tudo mais. Só que é uma união dupla. Não é só Cristo fazendo isso, ele fez, tá lá. Esse processo de identificação, a parte A, ele já fez. Ele fez o processo da parte A da identificação e da substituição. Ele se colocou no lugar. Primeiro ele se identificou, ele se tornou humano e pecador maldito. Vocês sabiam? Jesus, ele não foi o mártir. Ai, que absurdo. Ele foi maldito. Ele morreu como maldito. O que ressuscitou Jesus foi o poder do Espírito. A Bíblia diz que a morte não teve poder. Sabe por quê? Porque quando aquele maldito morreu, todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Todo o pecado meu e teu. Por isso que houve um momento em que o Pai não pôde estar em contato com Jesus. A Bíblia diz assim, que ele falava assim: Jesus, por que o Senhor me desamparou? Porque a Trindade não podia estar presente, porque Deus é santo, ele não pode ser contaminado com pecado. Nesse momento acontecia isso, a identificação, irmãos. Nesse momento acontecia isso. E aí, quando ele estava maldito, ele foi morto, sacrifício de morte e morte de cruz. Ele entregou o sangue para a remissão dos pecados. Só que quando ele foi, entre aspas, eu estou usando um termo para vocês entenderem, julgado, não foi encontrado nada que o acusasse. E aí o Espírito o ressuscitou. Nesse momento, o Espírito Santo desceu, né? Na verdade, com Jesus. E foi ali, ó, nos anjos. E foi ali naqueles que estavam em prisões. E todos aqueles... A Bíblia, ela é tão linda, irmãos. Porque nesse momento, o Senhor Jesus, ele levantou em glória, porque nenhuma condenação há. Ele venceu. Ele cumpriu o papel da identificação. E ele se colocou no nosso lugar. Ele falou assim: eu me torno maldito, morro por eles. Então eu me coloco nele, eu me grudo nele, eu morro por ele. E aí o outro processo de identificação, que precisa da outra parte. Ele, que está morto, precisa se identificar comigo, Cristo Senhor. Isso é identificação. Se ele, aleluia, se ele se identificar comigo, Senhor, ele sai do lugar dele de morte e vai para o lugar de vida. Jesus saiu do lugar de vida e foi para o lugar de morte. Por isso que precisa ter fé. E por isso que precisa aceitar Jesus como Salvador. Mas não é aceitar assim, irmãos, a identificação é plena, é santificação. Paulo disse assim: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso não é religião. Eu não suporto esse negócio de religião de placa. Isso não é religião. Isso é cruz. É o caminho que nos leva de volta a Deus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, tudo se faz novo. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? É o ser humano olhar para a sua miséria, é o ser humano olhar para aquilo que ele não consegue dele mesmo,
se arrepender, parar com esse mecanismo de defesa tonto, idiota, burro, desculpa o termo, que te leva para o inferno, e declarar: eu preciso, eu errei, sem ele eu não posso nada. O que acontece é esse evangelho mentiroso, esse evangelho cheio de dá nojo, que vende as coisas como se fosse, você precisa de Jesus. No sentido assim, entra naquela coisa de religiosidade. Agora vem e vai e serve e seja ministro disso, ministro daquilo. Mas a pessoa não está nem aí com Deus. Ela não está em sintonia com Deus. Ela não está como filho no pai. Ela está assim, estou disfarçando, falando que eu estou com você, mas eu faço o que eu quero. A Bíblia diz: todo mundo quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor. E o sem Senhor não é aquela coisa de ser, sabe, olha o orgulho, sou capaz, sou isso. Por que a gente fica assim, ó, não gosta de receber às vezes um puxão de orelha, ou a palavra quando ela corta, a gente não gosta de se ver? Porque a gente é orgulhoso, porque a gente não reconhece que a gente não é nada, a gente não derruba lágrima de arrependimento, a gente não está nem aí com nada, irmãos. Como que as vidas que estão lá fora vão receber vida se a gente mesmo não está entendendo o que é vida? Qualquer coisinha nos dobra. Qualquer coisinha faz a gente entrar na onda do outro, na fala do outro, nos pensamentos mundanos do outro. Todos nós temos que vigiar. Todos nós. E Deus está falando conosco. Conosco. O Senhor está falando conosco. Nós temos que amadurecer, crescer, parar de ser menino e criança. Honrar. Vocês já pararam para pensar o que é honrar? A gente não entende o que é honra nem aqui na terra. Honrar pastor, honrar pai e mãe, honrar esposo, esposa, filho. Irmãos, é algo muito forte. E é muito sério. Quando o pastor estava apresentando essa criança, o Dudu, meu Deus, é muito sério que o coração de nós pais sejamos mesmo um coração arrependido, um coração amoroso, um coração de servo, um coração da qual os nossos filhos vê o papai servindo a mamãe servindo o papai dando honra para sua esposa, que os filhos possam ver uma família constituída. Olha a seriedade, que os avós, que os netos possam ver os vovôs conversando em amor. Estamos pregando Jesus em todos os momentos. Ou melhor, estamos pregando em todos os momentos. Não sei o quê. Às vezes a gente prega Jesus, a gente prega outras coisas, né? Às vezes a gente ensina outras coisas. Irmãos, nós somos igreja. Igreja é um organismo vivo. Não é isso aqui que a gente se junta aqui, não. Igreja é cada um de nós. Se eu tiver fogo, tá vendo? Eu não estou animada hoje? Eu pego ele, ó. Vamos. Meu Deus. Não é assim? Olha pro teu irmão, pega ele assim, ó. Pega ele e caminha. Vamos caminhar, vamos bombardear o inferno? Nós estamos aqui fazendo o quê? Satanás sujo dos infernos. O lugar dele é nos infernos mesmo. Não é? É ou não é? Que, ai, meu Deus, eu não estou animando vocês. Não é possível. Santo Deus de misericórdia. Será que alguém vai comigo? Será que alguém vai comigo? Vai sim, vai sim. Amanhã você está na sua casa, eu te chamo, você não vai. Vai mesmo? Será que alguém vai aqui fazer culto à tarde? Será que alguém vem aqui orar? Será que alguém vem aqui fazer as coisas? Será que alguém aqui vai atrás dos casais? Será que alguém se arruma? Quanto tempo de crente, de igreja você tem? Santo Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu vou fechar a boca. Olha aqui. Irmãos, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Sabe por que Deus fala? Porque Ele fala assim, sabe por que eu falo? Porque você veio até minha casa. Se você veio, você tem que ouvir. Ser verdadeiro. Nós temos que ouvir, irmãos. Nós somos egoístas. Pessoas estão indo para o inferno. Nós somos egoístas. 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 A gente pensa no próprio umbigo. Estou olhando para você e eu sei que você está olhando para mim também. Porque eu também tenho que dar bom testemunho. Quando eu olho para você, eu dou o direito de você olhar para mim. Não é? Irmãos,
essa igreja não é minha, não é do pastor Daniel, não é de nenhum pastor, de nenhum presbítero, de nada. Essa igreja ela é do Senhor Jesus. Que ela possa ser uma igreja verdadeira e genuína. Que ela possa ter o ID, que ela possa ter o entendimento das coisas que vêm do alto. E você que não se batizou, por que não se batiza e já não tem esse entendimento? O batismo, sabe o que mostra para o mundo? Que você não é nada, que você é tudo em Deus, em Cristo. Por isso que às vezes a pessoa tem dificuldade, porque ela não quer se arrepender. Ela tem medo de deixar as coisas. Porque ela não quer Deus de verdade, ela quer só o que Deus tem para dar. Se Deus falar assim, se santifica antes do casamento, será que é bom? E por que Ele fala? O que é o sexo no casamento? É uma aliança, é um símbolo da aliança, é um presente, é uma coroação para o casamento. E o ser humano quer fazer tudo invertido. E outras coisas mais. Suborno, forma de ser, nota fiscal, trânsito, lombadas, as coisas eletrônicas. A gente só breca perto. Santificação vai longe, irmãos. Santificação vai longe. Às vezes a gente não está dando bom testemunho para quem está no nosso carro. A gente não quer ser repreendido, não quer ser pontuado. É terrível. O ser humano precisa ter um mover do Espírito, porque senão ele não se arrepende. Ele não se arrepende. Olha só. Ele, Jesus, se tornou um conosco na morte, para que sejamos um com Ele em vida. Ele morreu para nos fazer viver. Ele foi feito pecado para nos fazer justos. Para nos fazer justos. Ele se tornou fraco para nos fazer fortes. Olha a identificação. Ele sofreu vergonha para nos dar glória. Ele foi ao inferno para nos levar para o céu. Ele foi condenado para nos justificar. O que é justificação? Quando Deus olha para mim, Ele olha através de Jesus. Ele passa por Jesus. É como se Jesus estivesse aqui. Ele passa por Jesus para chegar a mim. Ou seja, o sangue de Jesus me lava. Deus, Ele olha para mim através do sangue de Jesus. Senão eu não consigo me relacionar com Deus sem Jesus. Porque eu não tenho como. Olha só, Ele foi feito doente para que a cura pudesse ser nossa. Na mente da justiça, isso significava a sua identificação. Romanos 6 diz: sabendo isso, que eu fui crucificado com Ele. O que é ser crucificado? Não é pagar o preço, senão tem gente que se entope, fica na igreja, mas isso já vira religiosidade no sentido de amuleto, porque não está fazendo obras, às vezes é só para ir. É aquela coisa de jejum que faz para mudar o coração de Deus. Sabe essas coisas? O ser crucificado com Ele, olha só, significa que o nosso velho homem morreu. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado mais como antes, como escravo. Crucificação significa morte, união com Cristo, na desgraça e no sofrimento. Se Cristo morreu, pagou o preço, eu vou me identificar com Ele para chegar do outro lado. Eu também morro para a minha carne. Eu mato a minha carne, morro para chegar a Ele. E o que acontece? Aquilo que Ele tem, Ele me dá. Aquilo que eu tenho, que é pecado, eu dou para Ele. É lindo isso, não é? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, em nome de Jesus. Eu gostaria que os pastores já viessem para frente para nos ajudar. Não porque nós somos melhores ou não, mas para nos ajudar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Cada um está aqui com o olho fechado. Talvez impactado. Talvez pensativo. Talvez, Senhor amado, se movendo. Eu não sei, Senhor, mas talvez hoje caiu a ficha de alguém aqui. Talvez hoje alguém decidiu dentro do coração. Talvez essa palavra tenha descido.
Eu não sei, Senhor, o que o Senhor tem com cada um. Eu sei que o problema é o Senhor com essa pessoa. Eu só sei que o seu Espírito me moveu, porque o Senhor quer que nós deixamos de ser, Senhor amado, homens e mulheres que ficam dando desculpas, e que possamos ser verdadeiros no nome de Jesus. A mesa está posta. Sabe, Senhor, esta uva, esse suco, ele simboliza o sangue que nos lavou, que nos redimiu, que nos libertou, que nos deu vida, uma vez que nos identificamos com Cristo. Aí nós tomamos desse suco e pela fé vai representar o seu sangue, que nos liberta, que nos transforma, que nos traz novidade de vida. Sabe, Senhor, e este pão, ele significa o seu corpo, que foi moído por nossas transgressões, que sofreu, Senhor amado, que teve as marcas do nosso pecado. E hoje, Senhor amado, nós vamos participar deste pão, e quando nós mastigarmos ele, nós vamos estar mostrando no mundo espiritual que nós nos identificamos com as suas pisaduras. Significa que nós abrimos mão de nós mesmos. E aí, através dessa ceia, Senhor, nós vamos nos identificar com o Senhor. Não, Senhor amado, que nós tenhamos que vir para Ti por medo de ir para o inferno. Não, mas porque contigo nós temos vida, e vida em abundante. Senhor, em abundância, nós não sabemos viver a nossa vida, Senhor. Eu não sei viver a minha vida. Eu não sei viver a minha vida. Me ensina os meus irmãos a ser produtivos. Ensina os meus irmãos, Pai eterno, a aproveitar todo momento da sua vida. Porque, Senhor, quando eles descobrirem que eles estiverem sendo movidos pelo Teu Espírito, eles vão sentir algo tão novo dentro deles. Eles vão sentir vida dentro deles. Eles vão sentir novidade. E eles vão sentir algo tão diferente, Senhor. E vão querer mais e mais servir o outro. Não servir para a igreja ver, ou para subir no púlpito, ou para cantar, ou para dar estudo. Não, Senhor. Mas o verdadeiro, Senhor amado, filho que entende essas verdades, Senhor amado, ele busca se consertar. Senhor, nos ajuda. Senhor, me ajuda. Dá sabedoria mais e mais para o pastor desta igreja. Dá sensibilidade para o pastor dessa igreja conduzir as pessoas. Que ele possa ser, meu Pai, conosco firme, mas em amor. Que ele possa ser direcionado pelo Teu Espírito. Guarda ele embaixo do Teu sangue. Dá sabedoria, dá estratégias, ideias, para que este lugar possa avançar, Senhor amado, para levar o Teu amor a outras vidas. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, hoje nós iniciaremos mais um curso, Senhor amado, e nós cremos que o inferno está muito furioso. Tem muitas pessoas com muitas dificuldades, Senhor. Mas eu sei que é o Senhor que tem sustentado. Em nome de Jesus, dá sabedoria àqueles que vão estar trabalhando nisso, Pai. Dá força para aqueles que têm filhos estarem vindo. Em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor amado, este lugar nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoal do louvor, glória a Deus. Amém. Queremos consagrar, Senhor, esses elementos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós Te agradecemos, Senhor, pelo Seu sangue derramado na cruz do Calvário, que foi derramado para que tivéssemos vida, Senhor, e esse pão que representa o Seu corpo, que foi esmagado e foi moído por causa das nossas transgressões. Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada irmão meu nessa hora, Senhor, cada irmão meu que ouviu sobre o que é identificar-se contigo e sobre substituição, Senhor, Pai, verdadeiramente ele possa se arrepender, Senhor, para que possa estar participando desse momento juntamente conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus.